Meu pai levou uma mulher pra morar na nossa casa. Do nada, assim, do nada. E ele era casado com a minha mãe. Final de domingo, estava eu em casa, tava minha mãe, meu irmão e eu. E aí o meu pai, do nada, assim, gente, finalzinho de domingo, aquela bad me chega com uma mulher que eu nunca vi na minha vida, um pouco assim, mais nova que a minha mãe, de mala e cunha, e simplesmente falou que essa mulher iria morar com a gente. Apresentou ela, o nome dela era Judite. Aí você pensa na cena, meu pai passando pela porta com a Judite, com a Malico e fala: oi, boa noite, família, tudo bom? Essa daqui é a Judite. Judite, a partir de hoje, vai morar com a gente. Já ficou aquele clima, minha mãe calou a boca, meu irmão também, eu também. Já olhamos pra cara da nossa mãe e nossa mãe nem piscava. Eu pensei que a minha mãe ia dar o show, né? Que ela ia falar: que show da Xuxa é esse? Como assim você tá trazendo uma mulher? Por que ele não falou? Ela é uma prima, ela é uma conhecida, ela é uma... Não, ele só falou que a Judite ia morar. Só que, por incrível que pareça, a minha mãe foi lá, cumprimentou a Judite, pegou as malas dela, falou que ela ia ficar no quarto de hóspede, nós tínhamos um quarto de hóspede, e eu e meu irmão ficamos um olhando pra cara do outro. Meu pai entrou pra poder tomar banho. Meu pai e minha mãe eram casados há 20 anos. Eu já tinha os meus 17 anos. Meu irmão era mais novo, meu irmão tinha 12 anos. Eu fiquei olhando aquela situação, minha mãe entrou com a Judite, e eu fui atrás delas pra poder, tipo assim, meu Deus, será que minha mãe vai jogar a mulher pela janela? Quando eu cheguei no quarto, a minha mãe estava lá ajudando a Judite a guardar as coisas dela. Eu perguntei pra minha mãe se eu poderia falar com ela falou que sim. E aí eu perguntei: mãe, quem é essa mulher? O que tá acontecendo? Como assim papai trouxe uma mulher pra poder morar com a gente? Quem é essa mulher? Amiga do pai, é parente, alguém que eu não conheço? Minha mãe disse que primeiro ia acomodar a Judite, né? E que depois ela conversaria comigo sobre. Eu fiquei olhando assim sem entender, meu pai trancado no quarto, tinha ido tomar banho, meu irmão foi pro quarto dele também. Eu falei: tudo bem, mãe, então eu vou ficar no meu quarto esperando você acomodar a Judite. Minha mãe foi acomodar a Judite e aí ela veio conversar comigo. Hoje comenta por parte da blogueira. Minha mãe acomodou lá a bendita da Judite e veio até meu quarto. Sentou-se na cama e começou a falar: filha, Judite é uma amiga que papai conhece, que tá precisando de ajuda. Então Judite vai passar um tempo aqui com a gente, que não sei o que e tal. Só que aí você para pra poder pensar. Eu falei: gente, eu me revoltei. Eu falei: eu não acredito que meu pai tá metendo esse miguezinho pra minha mãe e que minha mãe tá acreditando. Ela realmente tá acreditando que Judite é amiga de papai, que papai é um bom samaritano e tá botando Judite pra morar debaixo do teto dele assim do nada, de grátis. Do nada. Comecei a conversar com a minha mãe. Falar: mãe, isso tá muito estranho. Você não acha que o papai tá te traindo? Tá acontecendo alguma coisa? E ela falando que não, que o marido dela nunca faria isso. Que não sei o quê. Que era pra eu tratar a Judite bem. Que era pra gente tratar ela como se fosse da família. Que ela ia ficar com a gente por tempo indeterminado. Que não sei o quê. Enfim, minha mãe super de boa com a situação. Super apoiando o papai e Judite. E eu o tempo todo achando que Judite era amante de papai. E que papai tinha botado ela lá dentro. Aquela situação foi ficando estranha e nós realmente começamos a morar com Judite. A Judite andava pela casa como se ela fosse a dona proprietária, tivesse comprado mobiliar da casa. Como ela fosse a senhora da casa. E minha mãe e o meu pai, assim, naturalmente, como se nada tivesse acontecendo. Aquilo começou a me incomodar, porque Judite parecia ser, tipo, vulgo dona da casa. Até que um belo dia eu cheguei um pouco mais cedo da escola, porque eu não tinha a última aula, e cheguei em casa, papai e Judite estavam discutindo fervorosamente, e minha mãe no meio tentando separar a briga. E aquilo começou a virar uma pulguinha atrás da minha orelha, que eu fiquei me questionando. Se papai não gosta de Judite, por que papai trouxe Judite pra morar aqui em casa? Porque desde que Judite tinha morado lá em casa, meu pai ficava mais no quarto, ficava mais na dele, e eu tava notando essas mudanças nele. Perguntei o que estava acontecendo, assim que eu cheguei a briga parou, todo mundo parou, e minha mãe falou que tinha sido só uma discussão, não sei o que era pra ir pro meu quarto. Ficou-se aquele silêncio, e aí eu comecei a suspeitar mais ainda. Eu com a pulguinha atrás da orelha, sem entender o que estava acontecendo, um belo dia eu fingi que tinha ido pra escola. Deixei a janela do meu quarto aberta, fui pra escola, fingi que tinha ido, deixei meu irmão e voltei. Voltei, pulei a janela e fiquei dentro do meu quarto. Passei a chave e fiquei. Todas as vezes que eu ia pra escola, eu trancava o meu quarto, então eu falei: bom, vou trancar a porta. Vai dar tudo certo. Fiquei lá até que eu comecei a escutar umas risadas. Meu pai tinha ido trabalhar e só tava mamãe e Judite em casa. Comecei a escutar umas risadas, não sei o que, uns sons de beijo e tal. Eu falei: gente, tem alguém beijando. Eu achei que Judite tinha trago algum homem pra dentro de casa. Mas não. Eu abri a porta, fui pé com pé, entrei no quarto de mamãe, né? A porta tava entreaberta e simplesmente mamãe e Judite estavam no maior amasso. Eu comecei a berrar, perguntando o que estava acontecendo. A minha mãe se assustou, perguntando o que eu estava fazendo ali. E aí eu falei que sabia que tinha acontecido alguma coisa, que estava acontecendo alguma coisa, que meu pai não estava bem, que eu não sei o que estava acontecendo. E comecei a questionar pra botar ela contra a parede. A minha mãe começou a brigar comigo, não sei o que, falando que aquilo era um absurdo, que eu estava vigiando ela, que era minha mãe, que não sei o que. E eu falei pra ela que ia contar pro meu pai se ela me falasse o que estava acontecendo. E Judite o tempo todo calada, tá? Minha mãe falou que eu podia contar porque o meu pai já sabia. E aí ela me contou
que Judite, na verdade, não era amante do meu pai. Judite era amante da minha mãe. Meu pai tinha descoberto, só que meu pai, ele sempre foi louco pela minha mãe. Descobriu que mamãe cortava pros dois lados e tinha Judite de amante e resolveu juntar tudo. Simplesmente levou a Judite pra morar com a gente, como se fosse uma amiga dele. Só que aí Judite começou a achar que mandava na casa, ela e meu pai começaram a se estranhar. Eu achei aquilo um absurdo, comecei a berrar, não sei o que, fui pro meu quarto. Quando o papai chegou do trabalho, meu irmão também chegou do trabalho, sentou todo mundo na sala e eles começaram a conversar com a gente e contou pra gente que a partir daquele momento o casamento deles era a três, que Judite fazia parte da vida deles e que Judite seria tanto esposa do meu pai quanto esposa da minha mãe. Eles viraram um trio, né? Até hoje, Judite mora minha mãe e meu pai Judite. Eu e meu irmão já somos velhos, casamos, saímos de casa. E a gente aceitou, foi escolha deles e nós aceitamos. Meu pai perdoou a traição, resolveu continuar com a minha mãe, com a Judite. Judite hoje é tão humilhada dele quanto tudo da minha mãe. E foi isso, né? Eles viraram traição. Todo dia o meu apartamento acordava impecável, arrumado, só que não era eu que tinha arrumado e eu morava sozinha. Eu fui casada há 7 anos. Sim, galera, 7 anos da minha vida que eu fui casada. E aí eu tomei um chifre, né, com a minha melhor amiga. Sim, gente, ele me traiu com a minha melhor amiga. Coisas comuns que acontecem na vida dos queridos brasileiros chifrudos. E ele me pediu pra poder sair. Só que eu já tinha a minha profissão, porque eu não fui burra, porque ele não me deixava trabalhar. Mas eu estudei. Então eu já tinha me formado, pedi a indicação de um amigo meu pra uma empresa, fui trabalhar e fui pra casa dos meus pais. E quando deu mais ou menos um mês, o meu primeiro salário, eu já aluguei uma casa pra mim, pra eu poder morar, porque eu não queria ficar na casa dos meus pais. Casa não, aluguei um apartamento. E sim, ele foi lá morar com a minha melhor amiga, né? Que era pra poder certificar bastante o meu chifre. A cidade toda ficou sabendo. A gente morava numa cidade que todo mundo conhecia todo mundo. Não era uma cidade pequena, mas também não era uma cidade muito grande. Aí eu fui lá de boa, aluguei esse apartamento e fui morar. Só que, gente, eu morava num prédio que era tipo porta com porta, sabe? E eu sempre fui muito assim, bagunceira. Eu não era suja. A minha casa era extremamente limpa, mas ela era muito bagunçada. Eu já deixava as coisas jogadas. Principalmente quando eu chegava muito cansada, sabe? Quem nunca chegou cansada e deixava as tralhas jogadas por aí? Pois é, eu fazia muito isso. E aí eu já morando lá já mais ou menos um mês, a minha casa estava de perna pro ar, porque tipo assim, eu ainda não tinha tempo de organizar as coisas, né? Tava nova no trabalho, tava me dedicando a isso. Comecei a fazer outra faculdade, porque eu tinha um pezinho de meia guardado, eu queria me especializar. Então assim, eu não tinha nem desmontado as caixas direito, eu tava basicamente tirando das caixas do que eu precisava. De resto, eu tava tudo zoneado. Aí um belo dia eu fui dormir e quando eu acordei, o meu apartamento estava todo organizado. Não tinha sido eu. Curte e comenta pra parte 2 pra ajudar a blogueira. Imagina a cena eu acordando, saindo do quarto, tranquilamente, e o meu apartamento todo organizado, a cozinha toda organizada, as caixas tudo organizadas, as roupas tudo dobrada, empilhadinha, tudo bonitinho, tudo varrido, limpo. Jogaram bom ar. Gente, na hora eu levei um susto tão grande. Liguei no interfone e falei pro porteiro: alguém entrou no meu apartamento. Mas aí você pensa uma pessoa ligando e falando: alguém entrou no meu apartamento. Aí o porteiro: como assim? Roubaram alguma coisa? Não, organizaram o meu apartamento todo. E aí ele falou: o quê? Ele falou: não. Ele falou: o quê? Tipo, como assim, senhora? Entraram no seu apartamento e limparam o seu apartamento? Que espécie de ponto é isso? E aí eu fui explicar e falei: olha, realmente não tô entendendo também, é inacreditável, mas eu fui dormir, o meu apartamento estava de um jeito e agora que eu acordei, ele está todo organizado. E aí ele começou, obviamente, a caçoar de mim, falando que não, que devia ser coisa da minha cabeça, que eu devia ter limpado e não prestei atenção. E aí eu falei: olha, eu não estaria fazendo isso, eu não estaria ligando pra você se eu tivesse limpado meu apartamento. Eu me lembraria e tal, as coisas estão extremamente organizadas, não sei o que. Aí ele riu e debochou de mim, falando assim: ah, então que bom, né, senhora? Então a pessoa que entrou aí te deu uma força. Ele não tava vendo a problematização, porque tipo, tinha uma pessoa que tinha acesso ao meu apartamento. E eu precisava descobrir quem é. E aí eu comecei a ligar, pedindo pra eles poderem olhar na câmera quem tinha entrado. Só que ele falou que a câmera estava com defeito, que ele tentou olhar, mas que não aparecia nada, que não sei o que. Obviamente ele nem olhou, achou que eu era desequilibrada e deixou pra lá. E eu que me virasse pra poder saber quem que tava entrando no meu apartamento pra arrumar ele. Gente, olha, eu fiquei assim num nível de assustada, porque eu não sabia o que fazer. Todo mundo que eu contava, liguei pra minha mãe pra contar. Minha mãe: como assim alguém entrou no seu apartamento e arrumou ele? Porque não fazia sentido.
Aí eu fiquei, não, mas será que vai ser só dessa vez? Eu vou ter que ficar vigiando pra ver se esse candengo vai voltar na minha casa, ou candenga que eu não sabia quem era. E aí, o que que eu fiz? Eu tranquei tudo que eu pude trancar, porque eu realmente tava com medo, né? Porque alguém entrou, eu não tava doida. E aí, no meio, assim, eu comecei até a me questionar se eu tava doida também, porque eu fiquei, gente, será que eu tô doida? Será que eu... coisa da minha cabeça e tal? Aí, o que que eu fiz? Eu deixei algumas coisas desorganizadas antes de poder ir dormir. Eu falei, não, vou deixar aqui algumas coisas organizadas. Baguncei uma coisa aqui, baguncei uma coisa ali, que eu queria ver se a pessoa iria voltar. Fui dormir no dia seguinte, quando eu acordei, estava tudo organizado. Tudo que eu tinha deixado bagunçado estava organizado de novo. Eu tô, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui, senhor? Liguei de novo pro porteiro, expliquei de novo, ele me chamou de doida de novo. Como a câmera do prédio nunca tava funcionando, eu falei, vou ter que resolver por meios próprios. Gente, fui numa lojinha, comprei uma câmera mais ruim que tinha. Falei, moça, eu quero a mais barata que tem, que só deu pra ver a sombra da pessoa, mas eu preciso saber quando alguém entrar no meu apartamento. E aí eu fui, peguei, cheguei em casa, montei a câmera assim, num lugarzinho escondido, entrei pro meu quarto de noite, tranquei a porta e esperei. Quando deu 2h30 da manhã, eu vi alguém entrando. Ah, mas por que você na noite passada não ficou acordada pra você poder olhar que a gente ia chegar? Eu tentei, não sei, eu tentei, mas eu não consegui. Eu acabei adormecendo, eu acabei dormindo, gente. Só que eu tomei não sei quantos copos de café, tomei energético pra eu poder ficar acordada, pra eu poder ver quem tava entrando de madrugada. 2h30 da manhã, alguém entraste pela porta. Curte, comenta pra parte 3 pra ajudar a blogueira. Quando eu vi quem estava entrando, eu não sabia quem era, né? Porque eu não conhecia muito bem a vizinhança. Eu só sei que eu vi que era um garoto. Era um garoto que devia ter ali os seus 19 anos, talvez. Eu acredito que ele fosse de maior, né? Maior de idade. Maior de idade. Eu acreditei que ele fosse maior de idade. E aí eu fui, peguei e falei, cara... né? Eu não acredito que ele vai me representar algum risco, mas de qualquer forma também, qualquer coisa, eu grito, né? Eu começo a berrar aqui. Ele começou, eu fui analisando primeiro o que que ele fez, ele começou a organizar o apartamento, ele veio com um espanador, um paninho, não sei o que e tal. E eu falei, gente, o que que tá acontecendo aqui? Aí eu fui, esperei ele começar a limpar tudo bonitinho e saí. Quando eu saí, gente, eu falei, boa noite. Boa noite, não, bom dia. Princesa, por favor, sentindo... Que é isso aqui, querida? O que tá acontecendo aqui? Gente, o menino ficou dessa cor aqui, ó. Ele ficou dessa cor aqui, ó. Ele olhou pra minha cara assim, ele não sabia o que fazer. Aí ele foi virar as costas pra poder ir embora. Eu falei, volta aqui, libélula. Você vai me contar o que que tá acontecendo. Que você tá entrando no meu apartamento pra poder organizar. E aí, gente, o menino simplesmente sentou no meu sofá e começou a chorar, e chorar, e chorar, e chorar. E eu, o que que tá acontecendo aqui? Misericórdia. E aí eu fui, fiquei com pena do menino, que ele tava chorando de soluçar. E sentei do lado dele e ele começou, me desculpa, eu não devia ter feito isso, eu devia ter conversado com você e não sei o que. E eu, tá bom. Querido, só me conta o que que tá acontecendo. Eu falei, olha, por que que você tá entrando aqui? Eu vi que você não pegou nada, você só tá limpando meu apartamento, né? Tipo, não é uma coisa que faz sentido, o porteiro já me chamou de doida 3 vezes. E aí ele falou assim, olha, eu vou explicar pra você e eu não quero que a senhora fique chateada, não sei o que e tal. Eu falei, tudo bem, conte-me. E ele falou, eu moro no apartamento em frente com o meu pai e a minha mãe. E aqui nesse apartamento morava a minha avó. E a minha avó faleceu, né? Por isso que eles colocaram esse apartamento aqui à venda. A minha avó faleceu. E a minha avó, ela tinha toque de limpeza. E antes de falecer, ela me fez prometer que eu ia cuidar desse apartamento aqui, que não ia deixar ele acabar, que esse apartamento era a maior conquista da vida dela, porque ela comprou trabalhando e não sei o que era o xodó dela e tal. Ele me fez prometer e ele começou a me contar toda a história da avó dele. E aí ele foi contra os pais dele alugar o apartamento. Ele quis ele ficar com o apartamento, ele ia pagar o aluguel pra poder ficar com o apartamento, pra manter o apartamento da vozinha dele, porque eu aluguei o apartamento com tudo dentro, sabe? Com todos os móveis dentro, só as minhas coisas que ficaram pela casa desorganizada. E aí ele disse que foi contra e tal, mas que alugaram mesmo assim, mas que ele tinha a chave do apartamento que a avó dele deu pra ele, e ele entrava todos os dias pra poder organizar, pra poder manter o apartamento bonitinho como era, do jeito que a avó dele gostava, que a avó dele tinha pedido a ele. Cara, eu achei aquilo fofo, meio preocupante, meio psíquicos, meio tipo assim, querido, você tá entrando no meu apartamento sem eu saber? Mas eu achei aquilo ali muito fofinho. Aí eu fiquei olhando pra cara dele, tipo assim, ai, cara, que netinho fofo. E aí eu falei pra ele que tudo bem, que nós podíamos fazer uma amizade, que eu iria manter o apartamento e tal. Ele perguntou se poderia entrar ali pra poder organizar ele de vez em quando, né, e que era importante pra ele. Eu falei que tudo bem, que ele podia sim. E aí a gente meio que virou amigo, ele ia lá tomar café da tarde
tarde comigo. Ele sempre organizava meu apartamento, mas eu pedi pra ele não entrar de madrugada pra não me matar do coração. E ele ficava durante o dia lá, entrava, dava uma organizada, via as coisinhas da vozinha dele, o que quebrava, ele consertava. Gente, basicamente eu arrumei um marido de aluguel sem ser um marido de aluguel mucilão. Meu ficante me chamou na casa dele e me pediu ajuda pra poder limpar a casa dele. Porque, segundo ele ia receber uma visita muito importante. E, gente, vocês têm noção do que aconteceu? Eu ficava com esse menino já tinha 2 anos. Sim, eu era ficante Premium Plus. Basicamente uma namorada. Só que ele não assumiu o nosso relacionamento. E ele falava pra mim que não tava pronto, que tinha saído de um relacionamento de 5 anos, que tinha os traumas dele, que não tava lá. E foi falando. E eu, como também tinha saído de um relacionamento, acabei empurrando aquilo com uma barriga. E fui ficando com ele, gente. Eu fui ficando. E a gente fazia tudo. Fim de semana eu ia pra casa dele, sabe? A gente comia junto, ia ao cinema. A gente tinha uma vida de namorado, só que a gente não namorava. E aí, no fim de semana, numa sexta-feira, ele simplesmente me mandou uma mensagem falando assim: linda, ele não me chamava de amor, não. Você quer vir aqui pra casa pra poder me ajudar a dar um faxinão no sábado? Isso, sexta-feira. Eu falei, lógico, vida! Ele é o meu querubim, entendeu? Ele era o meu ficante Premium Plus. Óbvio que eu ia na casa dele pra poder ajudar ele a limpar a casinha dele, entendeu? Era o nosso ninho de lovers. Eu vivia lá. E aí eu falei que não, que tudo bem, que eu ia assim. E ele sabia que eu tinha mania de limpeza. Então, assim, eu limpava tudo muito bem. Aí ele não queria pagar uma empregada, não queria pagar uma faxineira, não queria pagar ninguém. E me convidou pra poder passar o fim de lá pra poder limpar a casa dele. E aí ele vira pra mim e fala: só que você vai ter que ir embora no sábado à noite. Eu achei aquilo meio estranho. Só que pra passar um tempinho com o meu querubim, que já tinha uma semana que eu não via ele, eu tava topando tudo. Fui. Me arrumei linda e bela e fui pra casa daquele Jurandir pra poder ajudar ele a arrumar a casa. Cheguei lá, cumprimentei, tudo normalzinho, sexta-feira, me ofereceu um copo de água. Um copo de água, a gente foi dormir. No sábado de manhã, 5 da matina, a gente estava acordado pra poder começar a dar faxina naquela zona que ele chamava de casa. E começa a dar faxina, não sei o que e tal. E aí ele vira pra mim em determinado momento e fala assim: amor, tem que ser uma faxina muito grande. Tem que ficar tudo brilhando. Eu fui e perguntei, por quê? Ele me respondeu, Mix. Ele me vira e fala assim, com toda a naturalidade do mundo, como se eu fosse o cocô do cavalo do bandido. Então, eu conheci uma menina pelo Tinder. E aí, eu convidei ela pra vir aqui em casa e ela aceitou. Então, assim, a gente já tá conversando já tem um tempo, a gente já saiu, né? Já fomos ao cinema, não sei o quê, e eu tô meio apaixonadinho por ela. E aí, ela tá querendo vir aqui em casa e eu tô achando que vai rolar. Então, assim, eu queria causar uma boa impressão, tá tudo limpo, que não sei o que lá. Gente, ele me contando como se eu fosse a melhor amiga dele. Corta pra mim com a vassoura na mão, olhando pra cara dele assim, ó. Eu olhei bem e falei assim, cara, eu acho que eu não entendi. Eu perdi alguma coisa aqui que eu não tô sabendo identificar? Tá acontecendo alguma coisa aqui? Como assim você conheceu outra pessoa? Porque assim, ele era meu ficante plus. Eu só ficava com ele. E eu achei que ele só ficava comigo também. A gente nunca conversou muito sobre isso, mas, pô, a gente fazia tudo junto. Saía sempre, tava sempre junto, que não sei o quê. Eu achei que a gente tinha um relacionamento que ele só não namorava porque ele não estava pronto. Isso eu deduzi fontes. Minha linda e bela cabeça. E aí, na hora que eu falei assim, como assim? A gente não tem um relacionamento, basicamente? Quando eu falei isso, ele travou, olhou pra minha cara e ele falou assim, como assim a gente tem um relacionamento? Eu falei, como assim a gente não tem um relacionamento? Não te entendi, não estou compreendendo. E aí ele virou pra mim e falou assim, caramba, então, é que eu meio que te considero minha melhor amiga. Eu nunca vi você como um relacionamento, eu achei que você tinha entendido, até porque a gente tá ficando há 2 anos. Então, óbvio que existe ali uma amizade mais colorida, mas eu sempre saí com outras pessoas, eu sempre fiquei com outras pessoas vêm aqui em casa, assim como você. Eu nunca comentei porque você nunca comentou, então eu achei que geraria um desconforto. Eu falei, eu nunca comentei porque eu não fazia. Como assim você tá ficando com outras pessoas? E ele começou a me contar que ele ficava com outras pessoas e que ele tava apaixonado por essa menina e que ele queria pedir pra poder namorar com ela. Ou seja, eu tava 2 anos com o Candengo, ele me considerava uma melhor amiga dele, eu não vi isso. Ele tava pra pedir outro em namoro, sendo que tinha, sei lá, 4 meses que ele tava saindo com ela.
E ainda me chamou pra poder ajudar ele a arrumar a casa dele. Gente, eu surtei. Meninas, eu surtei. Perdi as estribeiras, fui pra cima dele, bati nele, marquei tamborim no samba e virei o Blade naquela casa. Quebrei aquela casa toda e falei, ó, agora você vai poder chamar ela aqui pra ela poder ver seu lixão. Tudo sair jogando lixo pra tudo quanto é lado, quebrando tudo. Nossa, quebrei a casa dele toda e fui embora. Depois disso, eu bloqueei ele de tudo quanto é coisa e não sei mais o que houve. E nunca mais viro ficante pra me plus de ninguém. Meu namorado disse que só ia casar comigo se eu prometesse pintar a minha unha de vermelho todas as vezes. A única cor do esmalte que eu poderia usar na minha mão seria o vermelho. E aí eu não entendi o porquê. Comecei a raciocinar e no momento principal, assim, né? Pá, eu achei que era porque ele gostava de vermelho e não queria me ver com outra cor. Só que não era não, amor. E eu descobri isso na despedida de solteiro dele. Sim, porque nós combinamos de fazer uma despedida de solteiro junto, que eu não ia ser uma safada de ficar aceitando ele fazer despedida de solteiro sozinho. Foi assim, eu namorava com esse querido, já tinha 7 anos. Então assim, eu era doida pra casar, gente. Né? Eu era doida pra poder casar. E aí, eu comecei a jogar umas indiretas pra ele sobre isso, né? Tipo, e aí, querido, a gente vai desenvolver, eu já tinha minha profissão, ele é dele, a gente já tava bem financeiramente. Podiam pelo menos morar junto, casar, né? Um casamentinho, não sei o que lá. E aí, ele começou a desconversar. Eu falava, ele desconversava, eu falava, ele desconversava. E nisso a gente foi ficando. Até que um belo dia, eu falei pra ele, falei, cara, ou tu furefa ou tu sai de cima. Porque quem namora quer casar. Tô namorando com você 7 anos. Estou morando com os meus pais. Você mora sozinho. Qual é o intuito da gente não estar casado, morando junto, qualquer coisa do tipo? E aí ele simplesmente virou pra mim e falou, olha, eu até caso com você. Tipo assim, eu até caso com você. Eu faço esse favor pra você. Desde que você me faça uma promessa. Aí eu olhei pra cara dele assim e falei, vai ver, ser fiel, não trair, não sei o que, isso aí não vai ser sacrifício. Eu quero que você pinte a sua unha pelo resto da sua existência de vermelho. Gente, na hora eu fiquei assim, 5 minutos olhando pra cara dele. Por quê? Ele tinha muito esse negócio com o esmalte vermelho mesmo. Ele sempre ficava me pedindo pra poder pintar unha de vermelho, unha de vermelho, unha de vermelho. Então assim, todas as vezes que eu pintava de outra cor, isso era motivo de briga pra mim, sabe? Ele não gostava que eu pintasse de outra cor. Então ele sempre enchia meu saco pra eu pintar a unha de vermelho. Só que eu não achei que ele levava isso tão a sério assim. E eu comecei a me perguntar o porquê daquilo. Obviamente que quando ele falou pra mim que queria que eu pintasse a minha unha de vermelho o resto da vida, eu achei estranho, gente. Vocês não acham estranho? Você está com uma pessoa e ela simplesmente colocar como critério casar com você uma cor de esmalte? Não fazia sentido na minha cabeça. Eu até gosto da unha de vermelho, mas eu também gosto de rosa, de verde, de preto. Adoro preto branquinho. Então, se eu quisesse fazer uma francesinha, uma coisa assim, eu não poderia. Eu sou muito vaidosa com a minha unha. E ele me fez ser assim. Olha que loucura. Sempre foi motivo de briga pra mim as nossas unhas. Sempre. Eu nunca entendi, as minhas unhas, eu nunca entendi o porquê. No começo, quando eu comecei a namorar com ele, eu não fazia unha em gel nem nada do tipo, eu só pintava mesmo, assim, vez ou outra, eu não era muito assim, sabe? Só que aí ele começou a falar que achava muito bonito, unha em gel, não sei o que, tal, vermelho e tal. E pra agradar o macho, no início do relacionamento, eu comecei a fazer. E aí eu comecei a ficar simplesmente viciada, eu não via mais a minha mão sem a minha unha em gel. Então eu sempre fazia, adorava escolher os esmaltes, fazer decoração, aquela coisa bem fubanga mesmo, eu gosto, brilho, mas glitter eu gosto. E aí, quando ele percebeu que eu tava variando as cores, aquilo virou um problema. Ele começou a pedir pra pintar sempre de vermelho. Eu não fazia tudo que ele queria, então quando eu não pintava, ele ficava bravo. E eu achava aquilo um exagero. Então, quando ele botou isso como critério pra casar comigo, eu achei aquilo muito estranho. E aí eu questionei ele. Eu falei, pô, cara, você não acha que é um absurdo você querer que eu pinte a minha unha de vermelho pra você casar comigo? Tipo, o resto da minha vida unha de vermelho? E aí ele começou a desconversar, falando que não, que ele gostava muito, que unha vermelha dava um negócio nele, que quando eu tava com uma unha de outra cor, ele não gostava. E era só da mão, tá, gente? Era só da mão. Do pé, não tinha problema, eu podia pintar o pé de verde se eu quisesse, um de cada cor. Mas da mão ele fazia questão. E aí ele começou a falar que se eu pintasse de outra cor, ele não ia querer namorar comigo. Ele não ia querer namorar comigo se eu pintasse a unha de outra cor? Amigo, tá comendo a minha... Entendeu? Ou a minha unha. Não entendi. Mas aí ele começou a falar isso, não sei o que. A gente brigou, acabamos brigando, né? Eu fui pra minha casa, fiquei pensativa sobre. Só que ele falou, cara, isso é uma besteira, pô, você não pode pintar a unha de vermelho, que não sei o que, para de besteira e tal. A gente vai casar, ser feliz e tal. E como eu queria muito ficar com ele, muito vontade, eu acabei aceitando pintar a abençoada da minha unha de vermelho o resto da vida. Gente, o resto da vida. E ele falou, olha, você tem que prometer. E se você pintar de outra cor, eu não vou aceitar, eu vou me separar. Que não sei o que. Eu falei, gente, se eu pintar de outra cor, ele vai se separar de mim. Eu tava muito encucada com aquilo, mas acabei aceitando.
Começamos a planejar o casamento, falamos pra família toda. E a despedida de solteira veio e nós combinamos de fazer a nossa despedida de solteiro juntas. E esse foi o erro dele. Porque aí, na despedida de solteiro, eu descobri o porquê que ele gostava tanto de unha vermelha. Porque ele fazia tanta questão que eu pintasse a minha unha de vermelho. Por que aconteceu? Organizamos a festa, a despedida de solteiro, chamamos todos os nossos amigos. Eu tinha bastante amigas, ele também. E aí, no meio da festa de despedida de solteiro, os amigos deles beberam demais. E aí vieram falar. Rolando a minha despedida de solteira, à torta e à direita, a gente botou tudo, balão, comes e bebes, música, alugamos um salão e não sei o que, a gente tava, tipo, tudo muito legal. Só que aí na despedida de solteira as pessoas começam, né, desce biritinha, toma biritinha, e aí tem gente que parece que o cérebro não manda mais a mensagem pra boca. A pessoa não consegue mais entender o que tá falando, nem guardar segredos. E aí, nesse dia, eu descobri duas grandes coisas. Que uma que não adiantava nada eu ter feito a despedida de solteiro tudo junto, porque eu já era chifruda, e eu não sabia. Olha que legal. E a segunda, o porquê do bendito do esmalte vermelho. Estava rolando a minha despedida de solteiro. No começo foi mais aquela coisa assim, todo mundo família e tal, rolando e tal. Aí a família começou a ir embora. Mãe, pai, foram todo mundo embora e a gente começou. Agora a festa vai começar. E aí a gente começou dança, afastamos a mesa, não sei o que e tal. Aquela rodinha, todo mundo dançando. Até com um determinado momento da festa, eu me sentei numa cadeira, né? Porque eu tava cansada já. Falei, ai, vou sentar aqui um pouquinho pra descansar. O som já tava aquela coisa assim, meio ambiente e tal, eu sentada assim na cadeira. E aí um amigo dele veio rindo pra mim e falou, e aí, me conta, você aceitou o critério dele? Aí, gente, parece que eu fiquei sóbria na hora. Que eu olhei pra cara dele e falei, gente, como que essa pessoa sabe? Eu falei, como assim? Que desconversei, né? Como assim? Vai ver, ele tava falando de outra coisa. Como assim, critério? Ele falou, o de pintar as unhas de vermelho. Aí eu já olhei pra cara dele e falei assim, então, aceitei. Ele, mas você ficou de boa? Você sabe o porquê, né? Eu falei, não, por quê? E aí ele começou a me contar, amigo bêbado começou a me contar. Parece que o meu digníssimo marido, futuro marido quer dizer, tinha ido num bar com os amigos dele. Esse bar era um bar mais assim de coisinhas adultas. E parece que lá tinha um joguinho, que era assim, o bar era todo escuro. Você não via as garotas. E aí tinha tipo um paredão com uns buracos. E aí eles enxuxavam a varinha de Hogwarts nesse... Entendeu? Pois é. E aí eles conseguiam ver a mão da pessoa. Eu não entendi como, não consigo nem raciocinar como. Mas eles enxuxavam esse negócio lá e eles tinham acesso como se fosse um coisinho assim e eles viam a mão. E aí uma querida começou a brincar com o brinquedo dele, né? Tocar ali aquela coisinha pra fazer shampoo estourar. E ele só podia ver a mão. E aí ele era novo, ficou completamente apaixonado por aquelas mãos, mas não sabia quem era a menina. E nunca soube, tentou descobrir de todas as formas e nunca conseguiu. A única coisa que ele sabia é que ela tinha esmalte vermelho na unha de gel dela. E aí ele simplesmente ficou completamente obcecado por isso. E ele gostava que todas as namoradas dele pintassem a unha de vermelho pra lembrar ele aquela mulher. Tanto que, antes de mim, ele teve várias outras namoradas. E todas as vezes que as namoradas descobriam, as namoradas terminavam. E aí esse amigo falou, pô, achei que você também ia terminar, que não sei o quê. Mas até que, enfim, pô, ele achou alguém que aceitasse esse critério dele. Toda namorada que terminar, que descobria terminava. Por que será? Ou seja, ele nunca gostou de mim. Ele não tava nem aí pra mim, só que ele gostava que eu pintasse a unha de vermelho. Pra quando ele for fácil comigo, ele lembrasse da menina que ficou lá com ele. Pois é, por isso que ele tinha tanta obsessão por essa unha de vermelho. Na hora, eu já fui tirar satisfação com ele. Ele tentou negar de todas as formas possíveis. Mas aí os amigos dele acharam que era uma brincadeira e começaram a confirmar, falando que era verdade sim, que não sei o que. Todos os amigos dele sabiam, menos eu. Eu fui embora pra minha casa. Acabei com o casamento, acabei com o relacionamento, acabei com tudo. Mandei ele procurar a mulher que tinha as unhas pintadas de vermelho e nunca mais eu pintei minha unha de vermelho. Eu me envolvia com o pai da minha melhor amiga, até que a mãe dela descobriu. Eu tinha uma amiga que eu conheci ela na escola. Eu tinha acabado de mudar de cidade. Entrei na escola, eu era garota nova, ela super simpática, veio conversar comigo e nós viramos amigos. Quando eu me mudei, eu tinha mais ou menos os meus 13 anos. E era uma cidade pequena, né? Eu morava numa cidade grande, fui morar numa cidade pequena. Desde então eu passei a frequentar a casa dela e ela passou a frequentar a minha casa. Ela tinha pai, tinha mãe. E aí eu percebi, né? Os anos foram se passando. Quando eu tava com os meus 15 anos, eu percebi que o pai dela começou a me dar umas olhadas. Eu, como não era boba nem nada, eu gostava muito da minha amiga, mas o pai dela era muito bonito e ele tinha muito dinheiro.
Eles eram uma família, assim, que tinha bastante dinheiro ali na cidade. Eu comecei a dar uma corda, ele começou a dar uma corda também. Nós começamos a trocar mensagem, até que ele pediu pra poder ficar comigo, me chamou pra poder sair, falando que a gente só ia jantar, não sei o quê. Eu fui, ele me engabelou, nós fomos parar num hotel. A minha primeira vez foi com ele e desde então nós começamos a nos envolver. Nós ficávamos às escondidas, sempre que dava e sempre dava. A mulher dele era muito tranquila. Todas as vezes que eu ia pra casa dela, o que virou mais frequente ainda, eu sempre usava ela como desculpa, ia pra casa dela, rolava e tal, pelos cantos da casa, era sempre aquela coisa arriscada, sempre aquela coisa divertida. E foi assim durante um ano. Quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, eu estava saindo da escola, né? Nesse dia, a minha melhor amiga não tinha ido, que ela estava doente e tal. Estava saindo da escola, quando o carro da mãe dela parou na minha frente e falou, entra, que nós vamos conversar. Eu me assustei, porque eu devia, falei, pronto, descobriu que o marido dela temos o caso e tal, não sei o quê. E aí ela falou, entra, a gente vai conversar e tal. A fulana de tal tá doente, não sei o quê. Naquele momento, gente, eu respirei, falei, ai, graças a Deus, ela só quer falar sobre a querida melhor amiga que está doente. Só que ela tinha dito com um tom muito sério, tipo, entra que nós vamos conversar. Que ela baixou o vidro e tal, pra falar comigo. Só que quando ela viu que eu me assustei, que eu ia sair correndo, ela diminuiu o tom, falou como se nós fôssemos, tipo assim, do jeito que ela me tratava. Eu respirei fundo, assim, aliviada e entrei. Quando eu entrei, ela travou o carro e falou, agora nós vamos conversar. Aí eu já sabia que eu tinha tomado no brioco. Só que o pior estava por vir. Curte, comenta a parte dos meus da blogueira. Ela mandou eu colocar o cinto de segurança, falou que segurança é em primeiro lugar, com aquele tom de deboche, e falou que nós íamos conversar. Ela começou a dirigir, eu perguntando o que estava acontecendo, porque ela estava falando daquela... Eu me fiz de sonsuele, sabe? Ela começou a rir, falou que já sabia o que estava acontecendo, sabia que eu estava furunfando com o marido dela. E aí eu resolvi não debater, porque como ela estava dirigindo, eu fiquei com medo da mulher dar uma de biruta, né, de doidona, e aconteceu alguma coisa. Eu falei, bom, não vou irritar a moça, né, a querida chifruda, eu vou esperar ela parar num canto e aí a gente conversa. Pois bem, ela me levou para um local bem afastado da cidade. Eu comecei a hiperventilar. Eu falei, eu vou apanhar muito aqui. E ela falou, fica calma, não é o que você tá pensando, eu preciso te explicar umas coisas. E eu já nervosa olhando pra cara dela, e aí ela falou, olha, eu sei que você é bi. Desde que eu me entendo por gente, eu descobri que eu sou bi, né? Eu sempre tive essa atração tanto por homem quanto por... E a minha melhor amiga sabia disso. E a minha melhor amiga contou pra mãe dela. E aí o pai dela escutou. E o pai dela sabia que a mulher dele era bi. E ele começou a reparar os olhares dela pra mim. Então o que ele fez? Antes da mulher pensar em meter o chifre nele, ele meteu o chifre nela primeiro, né? Que parece que não era a primeira vez que ele traía, que ela traía, que meio que ficavam naquela disputa. Ele não queria separar dela porque ela tinha dinheiro e ela não queria separar dele porque ele teria direito à metade de tudo. Então, basicamente, eles viviam aquele casamento ali. Era um casamento real, mas era um casamento que tinha muitas traições. E aí ela falou que ele não tinha interesse em mim, que ele só começou a se relacionar comigo por pirraça, porque sabia que ela ia tentar alguma coisa, porque ela também estava interessada em mim. E aí ela me fez uma proposta, né? Ela perguntou se ela me agradava. Eu falei que, tipo, ela era mó gato e tal. Ela falou, eu vou fazer o seguinte, você vai largar ele, você vai ficar só comigo e com quem você quiser, que não seja ele, e eu vou te ajudar em tudo que você precisa porque eu tenho dinheiro. A minha família não tinha muito dinheiro. Eu pedi pra ela um tempo pra poder pensar. Ela falou que tudo bem. Ela me levou pra casa, eu com aquilo na cabeça. Fiquei pensativa sobre e comecei a realmente a pensar que ele nunca me ajudou com nada, ele nunca me deu nada. E eu sempre achei que ele fosse o provedor, ele que tinha o dinheiro, mas na verdade não. Ela que tinha o dinheiro. Ele basicamente só pagava quando a gente saía e tudo mais, mas que ele nunca me ajudou com nada. E aí, entre um e outro, eu não tinha um relacionamento com ele, eu não gostava, né, questões assim, amorosas com ele. Eu acabei terminando com ele e comecei a ter um relacionamento com a mãe dela, no caso, com a esposa dele. Ela me ajudou em tudo, né? Eu fiz faculdade por conta dela, nós fomos amantes há anos. Ela me deu carro, ela me deu roupa, ela me deu tudo de bom. Eu fiz a minha faculdade, me formei. O marido dela nunca descobriu, ela me pagou diversas viagens, enfim, ela fez de tudo por mim. Eu tinha um relacionamento com ela, eu gostava dela. Até hoje, os dois são casados, né? Eu me mudei de cidade, continuo vendo ela às vezes. Assim, ficou mais difícil, né? Porque ela mora em outro estado, mas a gente sempre conversa. Ela ainda me ajuda. E no fim, além de eu ter ganhado uma amante, ajuda para tudo que eu precisava, eu ganhei uma grande amiga. Eu continuo sendo amiga da filha deles. Ela nunca descobriu, ele também nunca descobriu que eu tenho um caso com ela. E sempre que dá, ela vem me ver. Eu sou formada, tenho a minha profissão, estou ganhando meu dinheiro e ainda tenho a ajuda dela.
Eu pedi pra minha irmã cuidar da minha filha, que tinha 14 anos, pra eu poder ter uma noite em particular com meu marido. Meu casamento tava meio esquisito. E aí ela levou a minha filha pra casa dela. Gente, no mesmo pé que ela foi, não deu uma hora, ela voltou. Voltou puxando a minha filha pelos braços, a minha filha esperneando. Eu e meu marido, a gente ainda jantando. E aí eu fui entender o que tinha acontecido, né? Meu casamento, gente, tava numa fase muito ruim. Mas muito ruim mesmo. A gente, assim, parecia que a gente era dois estranhos, sabe? A gente mal tava se falando, a gente não tava convivendo bem, a gente mal conversava. E eu gostava muito dele, né? Ele não era pai da minha filha, ele era padrasto dela, né? O pai da minha filha, assim, sumiu no mundo, não quis saber de ser pai, né? E tudo mais. Então, assim, ele foi embora e eu criei a menina sozinha até que eu conheci e me casei. Quando eu casei com ele, com meu marido, ela tinha só 5 anos, né? Então ele criou ela como filha, né? Tinha consideração dela por ela como filha. E aí o meu casamento muito ruim, eu gostava muito dele. Eu com a grana apertada, não tinha dinheiro pra poder fazer uma coisa assim muito especial. Tive uma ideia, falei, não, eu vou fazer um jantar, botar uma roupa legal, ficar com a casa só pra gente, não sei o quê. E aí mandei mensagem pra minha irmã e pedi pra ela se a minha filha podia ir dormir na casa dela. Minha irmã casada, com o marido dela e tal, não sei o quê. Perguntei se a minha filha podia ir dormir lá. E expliquei a situação. Minha irmã era muito minha amiga, né? Então eu expliquei a situação. Falei que meu casamento tava em crise, que eu não queria perder meu marido e tal, não sei o quê. Minha irmã super me apoiou, né? Até porque a minha irmã era da igreja, então minha irmã era super contra, tipo, acabar com o casamento e tal. Aquela pessoa que perdoa chifre, sabe? Então, era minha irmã. E aí ela super concordou e falou, não, então quando for umas 6 horas eu busco ela. Meu marido chegava às 7 horas. E aí, beleza. Deu 6 horas, 6h30. Ela chegou umas 6h40 pra poder buscar minha filha. Nós ficamos conversando um pouco e meu marido chegou. E aí ela já pegou a minha filha, foi, não sei o que, expliquei. E a minha filha foi com muita pirraça, né? Minha filha não queria ir, mas eu acabei explicando ela, muito contra gosto ela foi. Até que do nada, a minha irmã simplesmente volta, berrando mais ou menos 1 hora depois que ela tinha levado a minha filha. Quando a minha irmã foi com a minha filha, eu expliquei pro meu marido, ele ficou, onde é que ela tá indo, não sei o que. Eu falei, não, então, pensei em a gente fazer uma coisinha só eu e você hoje, né? Porque eu sei que o nosso casamento tá meio esquisito, que não sei o quê. E aí ele acabou concordando, ele falou, não, tudo bem, tranquilo então, tipo, vamos ficar juntos e tal, não sei o quê. Beleza, aí o que eu fiz? Ele falou, vou tomar um banho então, eu fui preparando a janta, ele foi tomar banho. Eu fui tomar banho também, aí botei uma roupa, a jantinha já tava semi-pronta. Botei uma roupa, passei perfume, arrumei todas, que eu pensei, bom, essa noite tem, né? Porque era pra isso que eu tava querendo, reacender o fogo da paixão. A gente foi jantar, sabe? Peguei vinho, não sei o quê, botei a luz de vela. Eu realmente fiz, assim, tudo que eu podia de acordo com as condições que eu tava tendo no momento. Daqui a pouco, menina, eu só escuto o barulho do portão sendo aberto, assim, com toda a brutalidade, né? Que era portão de ferro, então a gente logo escuta. Minha irmã vindo, vambora! Vambora, que você vai contar pra sua mãe o que você tá fazendo, que não sei o quê. Eu falei, gente, que barulho é essa? Quando a gente saiu lá fora, era a minha filha, que tava vindo junto com a minha irmã, agarrada pelo braço. E sabe quando a pessoa bota o pé no chão, você vai puxando e a pessoa tá com o pé no chão não querendo ir? Tava assim. Eu saí pra fora, preocupada, perguntando o que tá acontecendo, o que foi, que não sei o quê. Ela começou a falar, vai, conta pra tua mãe o que você tá fazendo. E minha filha calada. Conta, se você não contar, eu vou contar, vai ser pior. E minha filha calada. E aí, ela simplesmente saiu correndo e entrou pra dentro de casa, entrou por dentro do quarto dela e bateu a porta. Minha irmã tentou ir atrás, mas eu falei, não, tudo bem, deixa, me conta você o que tá acontecendo. E aí ela falou, olha, irmã, a sua filha chegou lá em casa. Com 1 hora que ela tava lá, eu fui tomar um banho. Quando eu voltei, meu marido estava apavorado, né? Apavorado. Me chamou dentro do quarto e simplesmente falou que a sua filha sentou no colo dele, que a sua filha começou a se esfregar nele, que a sua filha começou a falar que se ele quisesse, ele estaria disponível, que tinha gostado muito dele. Obviamente que na hora eu fui tirar satisfação com ela, fiquei bem nervosa, mas não fiz nada, mas fui tirar satisfação com ela. E o que ela me respondeu me assustou mais ainda. Ela falou, ué, mas por que você tá reclamando? Lá em casa, o meu padrasto aceita de boa vontade. Gente, na hora que ela falou isso, eu já olhei pra cara do meu marido. Ele ficou pálido. E aí ele veio e falou que era mentira, que não sabia do que ela tava falando, que não sei o que ele jamais faria alguma coisa, que tinha ela como filha. Mas só pela reação dele, eu já vi que realmente ela tava falando verdade. Eu não quis saber de ninguém, eu simplesmente bati na porta do quarto da minha filha e falei, agora você vai me contar tudo o que tá acontecendo. E ali ela contou tudo, gente. Ela realmente estava ficando
com o padrasto dela debaixo do meu teto. Eles estavam tendo um caso. Ela estava apaixonadinha e ela deu em cima do marido da tia porque achou que ele ia ficar comigo e ia ter uma noite comigo, então ela estava com ciúme. E nisso ela me confessou tudo. A gente falou que já tinha uns meses que tinha começado, assim que ela fez 14 anos, eles estavam tendo um caso. Obviamente que eu me desesperei, porque meu marido tinha, tipo, quase 40 anos, né? Liguei pra Pulix, denunciei, mas no fim acabou não dando nada, porque eles falaram que ela já tinha 14 anos e não sei o quê. Ela falou que quis tudo e ele não tava furefando com ela, entendeu? Ela ainda era moça, eles só estavam tendo um casinho. O que pra ele era super aceitável. Eu sei que no fim eu me separei, eu avancei nele, ele foi embora, minha irmã me contou tudo. A minha filha passou uma temporada na casa da avó, né? Eu coloquei ela no psicólogo. Hoje em dia ela tá melhor, mas assim, não sei se ela sente raiva ou não dessa minha atitude de ter me separado, de ter colocado ela no psicólogo. Mas as coisas tá tudo bem, ela me respeita, até o momento tá tudo certo. Eu não tenho nada o que reclamar. Quando eu era criança, o meu pai chegou com um papo assim meio torto pro meu lado, dizendo que queria que eu descobrisse a senha do celular do meu irmão. E naquele momento eu não entendi exatamente o porquê, mas eu era besta, eu era criança, né? Então eu fui atrás de descobrir a bendita da senha do meu irmão. Nessa época eu morava na casa eu, meu pai, o meu irmão e a minha mãe. O meu irmão, ele já era ali adolescente, eu acho que 17, já quase adulto, que ele já ia fazer 18. E eu era criança, né? Eu era a mais nova da casa. E assim, eu vi os meus pais como grandes exemplos de família, sabe? Criança normalmente não tem muita noção, né? Mas pra mim os meus pais eram o casal mais feliz do mundo, a minha família era perfeita e tudo mais. Meu pai me mimava pra caramba, a minha mãe também, então a gente tinha uma família realmente muito boa naquele momento. Só que assim, o meu irmão, de acordo com ele foi crescendo, ele foi começando a dar um pouco de trabalho pros meus pais. Não era assim, nossa, muito trabalho. Mas ele virou aquele adolescente rebelde, que respondia, que tinha o rei na barriga, sabe? Aquele adolescente insuportável. Era exatamente esse adolescente que ele tinha se tornado. Então as brigas dentro de casa, principalmente do meu irmão com meu pai, era muito constante, porque o meu irmão queria fazer o que ele queria, não queria respeitar minha mãe, queria sair e tal, então era muita briga atrás de briga. E o relacionamento deles dois estava um relacionamento muito complicado e muito difícil mesmo. Ok. Até que um belo dia, o meu pai chegou pra mim perguntando se eu sabia a senha do celular do meu irmão. Eu sempre fui muito esperta, digamos assim, pra questão de celular, computador, tablet. Eu aprendi a mexer em tudo muito fácil, de uma forma muito rápida. E o meu pai chegou perguntando se eu sabia a senha do celular do meu irmão. E eu falei que eu não sabia. Daí ele falou pra mim que se eu descobrisse qual era a senha do celular do meu irmão, que ele iria me dar um presente, um prêmio, alguma coisa que eu queria muito. E ele me falou que queria porque ele queria fazer uma brincadeira com meu irmão usando o celular dele. E eu, criança besta, acreditei naquela história, né? Então eu comecei a dar a minha vida pra descobrir a senha do celular do meu irmão, porque o meu pai falou pra mim que meu irmão não podia saber, ou seja, era segredo. E criança é facilmente manipulável, né? E aí pronto, comecei uma busca infinita, eu dei a minha vida pra descobrir a senha do celular do meu irmão, porque queria ganhar aquele grande prêmio que o meu pai tinha me falado. Até que eu fui, consegui um momento assim, vi, né, o meu irmão desbloqueando o telefone, olhei assim de canto de olho e vi qual era a senha. Daí peguei e descobri. Teve um momento que meu irmão acabou deixando o celular dele e eu fui e desbloqueei e comecei a mexer no celular dele. Até que quando eu entrei na galeria, o que foi que eu vi? Uma foto do meu pai beijando uma outra mulher que eu não conhecia. E, gente, na hora que eu vi, a minha reação foi só começar a chorar. Eu comecei a chorar. E eu lembro que eu gritava pela casa falando que o papai tinha uma namorada, e a namorada dele não era mamãe e tal. Eu entrei em completo desespero e eu chorava muito. Quando a minha mãe veio pra me socorrer, meu pai também, né? Porque ninguém entendia por que eu tava chorando. Eu comecei a gritar isso, que o papai tinha uma namorada. Aí meu pai ficou assim, totalmente sem reação, e a minha mãe sem entender. Daí eu fui e virei o celular e mostrei pra ela. Ai, gente, pra quê? Foi aquela confusão, porque era eu chorando de um lado, era minha mãe brigando com meu pai, era o meu irmão sem entender como é que eu tinha encontrado a foto, e eu depois parando pra pensar como é que o meu irmão tinha aquela foto. Gente, a santa confusão. Mas resumindo pra vocês, o meu irmão tinha descoberto que o meu pai estava tendo um caso com uma outra pessoa. Eu não sei exatamente como é que ele teve acesso àquela foto, eu não sei se foi ele que bateu, se alguém mandou, não sei. Só sei que o meu irmão tinha descoberto e tinha acesso àquela foto e ele estava usando aquela foto para chantagear o meu pai. Em vez do pequeno, do bendito, ir e contar para nossa mãe o que estava acontecendo, não, ele estava usando aquilo para tirar vantagem, para chantagear o meu pai e conseguir as coisas que ele queria, sair na hora que ele queria. Sinceramente, olha o nível, sabe? E aí, quando meu pai veio com esse papo, eu não sabia, né? Acabei descobrindo dessa forma. A minha mãe, ela se separou do meu pai.
E eu me lembro que a minha mãe, por um bom tempo, ela ficou muito magoada e chateada com meu irmão por essa atitude, né? Pelo que ele estava fazendo, né? Em vez de contar pra ela, ele estava usando aquilo pra tirar vantagem. E assim, depois de um tempo, ela acabou perdoando. Porque, querendo ou não, filho, né? Mãe acaba perdoando sempre. E hoje em dia já... Meu irmão já tá mais velho, já é adulto, já entende. Ele até fala hoje em dia que ele, se ele tivesse o pensamento que ele tem hoje, ele não teria feito aquilo, né? Quem sabe? É bom, eu ainda tenho contato com meu pai, obviamente. O meu irmão, o relacionamento dele com meu pai não é nada bom. Eles se falam assim, mas não é nada demais, não é aquele relacionamento. E enfim, agora é cada um seguindo a sua vida, né? E aquela família perfeita que eu tinha na minha cabeça acabou sendo destruída por causa de uma foto. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso. Houve uma fofoca boa de família? Pô, vou te contar agora. Você acredita que a minha cunhada reuniu toda a família pra dizer que ela estava grávida? Só que ela fez questão de falar que não era do meu irmão. Pois bem, a minha cunhada, ela era uma pessoa assim muito boa, sabe? Ela era uma pessoa muito divertida, muito inteligente, muito companheira. Se você pedisse a ajuda dela, ela moveria assim céus e terras pra resolver o teu problema. É uma pessoa realmente muito boa. E quando ela começou a namorar com o meu irmão, eu pensava que era só mais uma das várias namoradas que ele já teve, porque, modéstia à parte, meu irmão, ele não presta, tá? O meu irmão, ele trai todas as namoradas dele, ele é um verdadeiro galinha. E eu pensei que ela era só mais uma das que ele se envolveria, porque, na verdade, ele nunca se envolveu com meninas, assim, realmente boas, todas elas eram piores do que ele, então era um relacionamento que ele se entendia. Só que, de acordo com que nós fomos conhecendo ela, nós fomos percebendo que ela era uma pessoa diferente. E a gente gostava muito dela, então, todas as vezes que ele sacaneava com ela, poxa, a gente ficava muito triste. Só que, mesmo assim, ela não largava ele. Ela tinha uma dependência muito grande no meu irmão. Então, às vezes a gente conversava, a gente tentava falar, orientar, aconselhar, mas ela nunca largava o meu irmão. E então chegou um tempo que a gente realmente parou de se meter na relação dos dois, né? E a única coisa que eu fazia era sentir pena dela por ela estar vivendo aquela relação tão complicada com o meu irmão. E ele traiu ela, gente, várias vezes, ela descobriu várias traições, e ela chorava, ela sofria. Nossa, coitado, meu irmão foi um inferno na vida dela. Ok, nisso eles já estavam juntos há uns 3 anos em todo esse negócio, né? Até que teve um dia em que ela pediu pra reunir toda a família porque ela queria fazer um anúncio. Quando ela falou isso, que ela queria que reunisse a família e tal, é porque ela falava que a gente era a família dela, né? E realmente nós considerávamos ela da família. A gente pensou que, ela tá grávida, ela vai dizer que tá grávida, ou vão casar, a gente pensava essas coisas, né? Ok, nisso fomos, eu, a minha mãe, o meu pai, os nossos outros irmãos, alguns tios, primos, todo mundo. A nossa família sempre foi uma família muito unida. Chegando lá, nem ele sabia o que era. Quando a gente chegou e viu que ele não sabia do que se tratava, a gente falou, caramba, ela vai anunciar a gravidez então, pra todo mundo, né? Todo mundo tava chutando que realmente era uma gravidez. E aí ela começou a falar e o meu irmão lá escutando. E se ela anunciar é porque eu estou grávida. Aí todo mundo, bacana, né? Algumas pessoas ficaram surpresas, mas depois entenderam, né, o que estava acontecendo. Meu irmão ficou até alegre, começou a falar, ai, meu filho tá vindo, tal, tal. Aí ela virou e falou assim, mas eu não terminei. Eu estou grávida, mas esse filho, ele não é seu. Ele é do cara que realmente está me tratando como eu mereço. E a pessoa com quem eu te coloquei chifre nos últimos meses. Parte 2. Eu nem sei se eu entendi na hora que ela falou. Ela falou e eu fiquei... Eu escutei realmente isso? Eu tô ficando doida ou ela realmente falou isso? Na hora meu irmão olhou e falou, como assim? Ele também não entendeu, né? E aí ela foi e falou, eu passei os últimos anos vivendo no inferno nesse relacionamento, implorando, orando, pedindo pra que você mudasse, pra que você me levasse a sério, pra que a gente tivesse um relacionamento, e você sempre me humilhando, sempre me traindo, fazendo um monte de coisa, e quando eu tentava terminar você voltava, não me deixava livre, até que eu criei coragem e arrumei um homem de verdade, um homem que me faz a melhor mulher do mundo, e eu tô grávida dele. E aí meu irmão, ficou tão irritado, porque é aquela coisa, né? Ele ama trair, mas na hora que ele foi traído, menina, pronto, parecia que o mundo dele tinha acabado. E ele quis ir pra cima dela. E a gente que não deixou ele ir pra cima dela. E ele começou a xingar ela, chamando de um monte de coisa e tal. E depois começou a se questionar como é que ela tinha certeza que o filho era do outro e não dele, né? Porque... como é que ela fazia? Não tinha como ela ter certeza, já que ela estava com os dois. E aí ela foi e falou que o tempo de gestação dela batia exatamente certo com o tempo que ela esteve com ele, porque era justamente numas semanas onde ela não tinha ficado, não tinha tido relações com meu irmão. Mas que ela não tinha problema nenhum em fazer o exame de DNA se ele quisesse, só pra comprovar que ela estava grávida de outro. Gente, foi a maior confusão, a maior coisa. Meu irmão acabou indo embora de lá morrendo de raiva. E aí, claro, algumas pessoas ficaram, ai, que vergonha, ai, como é que ela teve coragem de fazer isso? Ai, porque ela é puta, porque ela é vagabunda, não sei o quê. Xingaram a menina de todos os nomes. Aí, comigo e com os meus pais, ela chegou. Ela pediu desculpa por todo o escândalo, né? Desculpa por ter feito o que ela fez.
mas que ela sentia que antes dela encerrar aquilo, ela precisava fazer ele passar pelo menos uma humilhação diante de tudo que ela já tinha passado, né? E assim, pra ser sincera, a minha mãe até ficou meio com raiva, né? Querendo ou não era o filho dela, mas depois a minha mãe entendeu, conversou de boa, disse que desejava as melhores coisas pra ela, que desejava que ela fosse feliz e que realmente esse cara com quem ela estava envolvido realmente fosse uma pessoa boa e tal, enfim. Hoje em dia ela é casada com esse homem, né? Com quem ela traiu, meu irmão. O filho dele já nasceu e ela engravidou de novo. E eles têm um casal de filhos lindo, inclusive são duas crianças assim, muito lindas e muito educadas também. E ela vive bem, gente, vive bem e feliz. E o meu irmão, até hoje, nunca se casou, nunca arrumou uma mulher, nunca teve um relacionamento de verdade, sabe? E até hoje ele fica com raiva. Quando ele vê ela por aí ou alguém comenta alguma coisa, ele fica com ódio. Mas eu acho que a maior raiva dele é o fato dela ter conseguido se reerguer e ele não ter conseguido até hoje. Talvez ela tenha errado nas atitudes dela, quem sabe, né? Quem é a gente pra julgar também? Tanto faz. Mas no final de tudo eu acho que meu irmão merecia ter passado por tudo isso. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso. Minha mãe que queria que eu dividisse o meu namorado com a minha irmã. Menina, você acha que você já escutou de tudo? Então presta atenção nessa história. A minha mãe, ela teve eu e a minha irmã de filhas. E eu e a minha irmã, nós somos gêmeas. Quando toda essa história aconteceu, nós tínhamos 20 anos. Só que assim, a minha irmã, ela nasceu com algumas dificuldades, né? Então, hoje em dia, ela consegue conversar, ela consegue trabalhar, mas ela tem algumas dificuldades para algumas coisas e... Só pra você entender melhor, falando de um termo bem leigo, ela é muito sem noção pra muitas coisas. E claro, pelo fato dela ter essas dificuldades, a minha mãe mimava ela ao extremo. Então, tudo que ela queria, ela tinha que ter. Quando ela não... Até hoje, tá? Quando ela não tem as coisas que ela quer, ela grita, ela chora, ela se joga no chão, mesmo depois de adulta. Então, ela tem algumas limitações por conta dessa dificuldade que ela tem, né? Ela é uma menina especial. Em outros termos, ela é uma menina especial. Enfim. Quando eu comecei a namorar... o meu namorado tratava a minha irmã muito bem. E eu acho que ele tratava ela com muito carinho, porque ele olhava pra ela e ele enxergava uma menina especial, sabe? Então ele tratava ela sempre como se ela fosse uma criança, conversava com ela, dava atenção e tal. E eu achava aquilo fofo, tipo, poxa, ele tinha toda a paciência do mundo. Às vezes ela ia e perguntava as coisas pra ele, a mesma coisa ela pergunta 5 vezes, aí tipo, a pessoa responde, ela já esquece e pergunta de novo. Então ele sempre teve muita paciência com ela e eu achava aquilo a coisa mais fofa, tipo, caramba, poxa, ele tem muita paciência com a minha irmã, ele gosta da minha irmã e tal. Porque não é todo mundo que tem essa paciência com uma pessoa especial, né? Só que o problema foi, a minha irmã começou a gostar dele. Então, quando ele chegava na minha casa, a minha irmã corria e pulava no colo dele e tentava beijar a boca dele. E ele sempre desviava. E de início a gente achava engraçadinho, né? De início era, ai, que fofinho, que bonitinho, não sei o quê. Só que depois de um tempo a gente começou a perceber que o negócio foi ficando sério, porque quando ele desviava, ele não deixava ela beijar ele, ela se jogava no chão e começava a chorar, começava a gritar, a espernear. Só que isso cada vez foi ficando muito mais forte, porque ela começou a falar que ela ia casar com ele, que ela ia ficar com ele, que ele era o amor da vida dela, que ela amava ele e tal. E o problema pior foi quando ele me pediu em casamento. Quando ele me pediu em casamento, ela simplesmente surtou. Ela foi pra cozinha, gente, ela pegou uma faca e ela tentou tirar a própria vida dela. E naquele momento a minha mãe chegou pra mim falando que eu deveria ter um pouco de empatia com a minha irmã e eu deveria dividir o meu namorado, meu noivo agora, né, com a minha irmã, pra que a minha irmã pudesse ter uma vida tranquila. E quando a minha mãe falou isso, eu disse, não, isso não existe, não tem como. Como é que eu vou dividir? Não tem como. E aí a minha mãe começou a falar que eu estava sendo extremamente egoísta, que eu só estava pensando em mim e eu não estava ligando pra condição da minha irmã. E eu falei pra ela que não, que aquilo não ia acontecer, que tava na hora da gente dar um basta naquilo porque já tava demais. Enfim, concluindo, pra vocês entenderem, depois que eu fiquei noiva, eu saí da casa da minha mãe, meu namorado pediu pra que eu fosse morar com ele e tudo mais, eu fui, porque dentro de casa tava ficando insustentável. Ele já não queria mais frequentar a minha casa por conta da minha irmã. E a minha mãe ficava pressionando, brigando, ligando, falando que, vem ver ela, vem ver ela, vem ver ela. E assim, eu vejo que tudo isso, que a minha irmã, ela é mimada desse jeito hoje justamente por conta da minha mãe, porque a minha mãe sempre tratou ela como se ela fosse incapaz de fazer qualquer coisa. E isso reflete muito até hoje, né? Bom, eu já casei. A minha irmã, ela passou meses chorando. Ela passou meses num estado horrível por conta do meu namorado, porque queria ficar com ele, e a minha mãe não aceitava que eu não queria dividir ele. Pode parecer egoísta pra vocês, pode parecer ridículo, mas, gente, não era tipo assim um carinho. A minha irmã queria realmente beijar ele. A minha irmã, às vezes, ia e passava a mão nas partes íntimas dele. Ela tentava tirar a roupa dele. Então, não era um negócio fofinho, não era um negócio que não ia atrapalhar a minha vida, sabe? Então, pode parecer egoísmo, mas pra mim não deu. Só que assim, desde que eu casei com ele, a minha mãe não fala mais comigo, porque a minha mãe fala que eu transformei a vida dela e da minha irmã no inferno a partir do momento em que eu quis ficar com o meu namorado só pra mim.
que hoje é meu marido, né? Enfim, eu escuto isso dela até hoje, inclusive de alguns parentes que falam que a minha mãe tá sofrendo demais por culpa minha. Mas, sinceramente, eu não consigo ver que eu estou tão errada assim. É como se eu tivesse que parar toda a minha vida por conta da minha irmã. E, desculpa, mas eu não acho que eu tinha essa obrigação. Fui humilhada dentro de um banheiro de um shopping só porque eu me parecia homem demais. E eu tive que tirar a roupa e mostrar pra pessoa que eu era uma mulher. Eu vou conversar pra vocês que eu nunca fui o tipo de mulher extremamente vaidosa. Então eu sempre fui a pessoa que eu não gostava muito de cuidar de mim, da minha aparência, cabelo, maquiagem. Eu nunca gostei de nada disso. Eu passei por várias situações dentro da minha família e isso meio que me abalavam muito. E eu tinha um psicológico muito lascado, a realidade é essa. Então eu não me arrumava, não me ajeitava, nada. Eu andava extremamente largada. E eu sou muito parecida com meu pai, eu não vou negar pra vocês. Eu tenho uma aparência realmente muito masculina. Olhando assim, você olha e fala, gente, eu acho que essa pessoa aqui é homem, não é mulher, não. Mas eu era mulher, né? E eu sempre fui de usar o cabelo preso, nada de maquiagem, enfim. Só pra vocês entenderem o porquê que isso aconteceu. Eu até entendo a pessoa ter se confundido, mas o defeito que ela fez realmente foi horrível. Bom, esse dia eu entrei dentro do shopping, no banheiro feminino, no shopping. E quando eu cheguei lá, tinha uma mulher, que era uma pessoa assim de mais idade. Ela estava assim lavando as mãos dela e ela estava acompanhada de uma menina, que era uma criança que estava usando o banheiro. Quando ela me viu, eu já percebi que ela me olhou de um jeito assim meio estranho, meio diferente, mas eu não falei nada. E aí eu fiquei parada na porta de um dos banheiros esperando algum deles liberar para eu poder entrar. E aí, enquanto eu estava lá, ela veio e me cutucou assim por trás e falou, você tá esperando alguém? Aí eu falei, não, tô esperando pra usar o banheiro. A senhora tá na fila? Eu até falei, a senhora tá na fila? Aí ela falou assim, olha, mas o banheiro masculino não é esse, o banheiro masculino é aqui do lado. Aí eu, tá, eu sei. Aí ela, por que você não vai pra lá? Eu falei, porque eu não sou homem, eu sou mulher. Eu tô usando o banheiro feminino porque eu sou mulher. Aí ela começou a falar que não existia isso, porque homem tinha nascido homem, tinha que ser homem, mulher que tinha nascido mulher, tinha que ser mulher, não tinha isso da gente decidir se queria ser homem ou se queria ser mulher. E eu sem entender o porquê que ela tava falando aquilo pra mim. Tipo, ela ficou falando e eu fiquei escutando e no final eu falei, tá, eu entendi, mas o que isso tem a ver comigo? E aí ela falou assim, olha mocinho, ela falou assim mesmo, olha mocinho, eu acho bom você sair daqui do banheiro porque senão eu vou chamar o segurança e eu vou te denunciar por você estar querendo usar um banheiro feminino. E aí eu já comecei a me estressar, porque nesse momento eu entendi, comecei a me estressar e comecei a falar pra ela que eu era mulher. E ela falando que eu não tinha esse poder de decidir se eu era mulher ou não, que eu era homem, que tava lógico na minha cara que eu era homem e que eu queria ficar me fazendo de mulher. Ai, gente, a gente entrou numa discussão. Depois algumas pessoas foram entrando ali dentro do banheiro. E tava essa velha batendo boca de um lado e eu do outro. E, tipo, eu querendo falar pra ela que eu era mulher, que eu estava ali porque eu era mulher. E ela falando que não existia isso, que eu era homem, que tava estampado na minha cara que eu era um homem. E que eu tava querendo me fazer de mulher. Só que nesse dia eu tinha passado por uma situação tão ridícula dentro do meu trabalho. Eu tava, assim, tão estressada, com a paciência no mínimo, em que na hora o que eu fiz foi, eu tava de calça. Eu falei assim, quer ver se eu sou homem, se eu sou mulher? Então, olha, eu peguei, comecei a tirar o cinto e ela se desesperou lá. Meu Deus, ele vai mostrar o pênis dele pra minha filha, que não sei o quê. Sabe, se desesperou. E aí, só que foi tudo tão rápido que deu tempo de eu baixar certinho a calça. Eu estava de calcinha e eu mostrei a minha região íntima pra ela. Na hora que ela viu, ela se assustou, ela ficou apavorada, assim, a cara dela foi impagável. As outras pessoas, todo mundo ficaram muito sem graça. E como já tinha armado uma confusão ali, deu certo que um dos seguranças acabou entrando no banheiro. Ele não entendeu nada porque que eu tava com as calças baixas. E aí eu só fiz subir de novo e ele, tipo, sem entender nada. Ela pegou, saiu puxando a filha dela e foi embora, tipo. Ela meio que saiu correndo de dentro do banheiro, sabe? E ali, eu só sentei ali no chão e comecei a chorar. Eu não tive reação de ir atrás dela, ninguém foi atrás dela, porque eu tinha ficado tão em choque, assim, eu tinha ficado tão assustada com toda aquela situação, que eu não tive essa reação mesmo de ir atrás dela, nem nada do tipo. Eu só fiz me sentar no chão e comecei a chorar. E aí o segurança veio, perguntou se estava precisando de alguma coisa, tinha acontecido alguma coisa, queria alguma coisa. Algumas mulheres veio, conversaram comigo e tal. Enfim, eu até tentei, tipo assim, na verdade eu até pensei em tentar identificar essa mulher e abrir um processo, denunciar e tal. Mas meio que depois eu acabei deixando pra lá. Eu sei que era uma coisa que eu deveria ter feito, até porque foi uma situação que ela não deveria ter saído assim tão fácil. Mas eu meio que deixei essa situação pra lá, sabe? Eu resolvi não me desgastar com isso, eu resolvi esquecer realmente que essa situação aconteceu. E até porque seria todo um processo, eu teria que ir atrás de câmeras e achar ela nos corredores, tentar identificar. Ia ser toda uma burocracia, enfim. Eu sei que eu deveria ter ido, mas eu resolvi realmente não ir atrás e só seguir a minha vida.
E é óbvio que essa mulher é uma mulher extremamente preconceituosa, mas sinceramente eu espero que um dia ela pegue uma pessoa que seja bem mais decidida do que eu e dê o que ela merece por ela falar tanta besteira. Assim, como eu falei, eu super entendo ela ter me confundido, ter achado, né, que eu era um homem e tal. Eu realmente tenho uma aparência, mas o jeito como ela falou foi realmente o que acabou pesando. O jeito como ela se expressou foi o que realmente acabou pesando. Então eu acho que ela merece sim encontrar alguém mais decidido do que eu e dar o que ela merece. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso. O meu marido que deixou de passar o Dia dos Namorados comigo para passar com a minha amiga. Essa minha amiga era uma pessoa que eu conheci ela na época do ensino médio, quando eu estava no segundo ano do ensino médio. E nós viramos muito amigas e de imediato, assim, desde então, fomos passando pelas fases da vida a partir desse momento, sendo realmente muito, muito amigas mesmo. E ela era aquele tipo de amiga em que eu contava tudo sobre a minha vida, era minha confidente, vivia dentro da minha casa e até mesmo depois que eu saí da casa da minha mãe para morar na casa do meu marido, ela também frequentava muito a minha casa. Era uma pessoa, assim, que eu confiava demais, sabe? Só que ela tinha um ponto, e que muita gente falava pra mim, mas é aquela coisa, né? A gente nunca vê. As pessoas veem, mas a gente não vê. Que era o quê? Ela sempre falava das coisas que meu marido me dava. Ela sempre falava da casa que eu morava. Ela sempre falava assim, ai, tomara que um dia eu arrume um homem parecido com o teu marido, que me dê as coisas que ele te dá, que compre pra mim as roupas que ele compra pra ti, que te dê as bolsas que ele te dá. Enfim, ela fazia esse tipo de comentário. Só que eu, sabe, besta, não via maldade naqueles comentários dela. Apesar de que muita gente próxima a mim sempre falava, olha, toma cuidado com a fulana, não acho que ela é tua amiga. E eu sempre ia lá e defendia ela. Porque, de fato, gente, ela esteve presente em muitos momentos da minha vida, inclusive momentos muito difíceis em que ela me ajudou, ela me apoiou. E ela já demonstrou várias vezes que ela realmente gostava de mim. Mas era um gostar com um pouco de inveja no fundo, né? Até que, quando foi no ano passado, chegou o Dia dos Namorados e o meu marido disse que ele ia precisar fazer uma viagem e essa viagem realmente ia dar no Dia dos Namorados. E é uma coisa que realmente, no trabalho dele, ele realmente acaba fazendo algumas pequenas viagens por conta do trabalho dele. Isso aí realmente é uma verdade. E eu, pensando que seria só mais uma dessas, falei, fazer o quê, né? Ok, vou ter que aceitar. E ele, não, mas quando eu voltar eu vou te recompensar. Ok, ele viajou. Quando chegou no Dia dos Namorados, eu estava em casa e tal, ele supostamente estava trabalhando, estava nessa viagem dele, até que eu recebo uma videochamada de uma colega minha, assim, da época de faculdade, que a gente mal se falava, era tipo assim, a gente tinha contato uma da outra, trocava uma palavra de vez em quando, era muito raro assim, a gente se falar, mas do nada ela começou a me ligar, estranhei, mas atendi. Quando eu atendi, ela estava meio bêbada, ela estava meio, assim, sabe, mais pra lá do que pra cá, tava falando umas coisas que eu nem tava entendendo. Mas eu me lembro muito bem dela perguntar pra mim, falar assim, amiga, tu separou? Aí eu falei, não separei. Aí ela falou assim, pois então, olha isso aqui. E nisso ela virou a câmera. Quando ela virou, deu pra enxergar que meu marido estava sentado assim numa mesa, e tava ele junto com a minha amiga, a minha irmã, a minha amigona do coração. Eles estavam sentados numa mesa e ele tava assim com a mão em cima da mão dela na mesa. E aí eu perguntei pra ela onde é que ela tava, e ela falou que ela tava na cidade tal, que era uma cidade de praia, que ficava umas 3 horas de distância da onde eu morava, e ela tava num hotel. E eles dois estavam lá, e quando ela viu, ela reconheceu, e na hora ela me ligou pra perguntar. Só que, gente, ela tava bêbada, né? Então, eu acho que ela nem pensou exatamente, ela, sabe? Não pensou, não raciocinou, ela só foi e fez. E ali na hora, eu pedi pra ela bater foto pra mim e mandar. Eu bati print, né, da ligação, mas pedi pra que ela me mandasse foto também. E ela fez, bateu um monte de foto, do vídeo, tudo ela me mandou. Ok. Quando o meu marido chegou em casa, eu não questionei ele, eu não falei nada, fingi que tava tudo bem. E aí eu fui pra pegar o telefone dele porque eu queria ver se tinha conversas com essa minha amiga. Eu fiquei tão magoada com os dois que eu queria saber o que ela estava falando de mim pra ele, ou como que tinha começado, como é que tinham acertado. Eu queria saber tudo, sabe, os detalhes. E aí peguei o celular dele e encontrei umas conversas que estavam, inclusive, muito bem escondidas dele com ela. E lá ela falava que se ele não me deixasse no Dia dos Namorados pra passar o Dia dos Namorados com ela, que ela ia terminar com ele e ia contar o que estava acontecendo. Tipo assim, essa foi uma das mensagens, mas tinha várias dela falando que ele tinha que me deixar, que ele tinha que ficar com ela, porque, em certo dia que ele tinha me dado um determinado presente, ela queria que ele desse aquele mesmo presente pra ela. Então, assim, gente, eram mensagens que realmente parecia que ela só tinha se metido com ele, se envolvido com ele, porque ela queria a minha vida, porque ela queria as coisas que ele me dava, porque ela queria realmente a minha vida, sabe? Tanto que a ameaça dela do Dia dos Namorados era que ele tinha que me deixar pra passar o Dia dos Namorados com ela. E que se ele não fizesse isso, ela ia contar. Então, não era como se fosse algo, aconteceu, me apaixonei por ele. Era realmente, ela só queria mostrar que ela era melhor do que eu. E aí, óbvio,
Quando ele saiu do banheiro, eu fui pra cima dele, mostrei as fotos, enfim, questionei, briguei. Ele começou a pedir desculpas, se ajoelhou nos meus pés, implorando pra eu não deixar ele. Mas, obviamente, que eu não aceitei. Quando eu saí da minha casa, eu fui direto pra casa dela. E chegando lá, ela veio meio com esse papo de que, ai, amiga, acabou acontecendo, não foi porque eu quis, é porque eu amo ele, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar. Todo aquele papo, sabe? Mas eu não consegui acreditar em uma palavra do que ela falou, porque nas mensagens era muito óbvio que ela tinha feito tudo aquilo de forma muito consciente. Então eu acabei tendo uma briga, inclusive, muito feia com ela. A gente foi pra cima dela, bati nela, e depois a mãe dela veio e me tirou. A mãe dela não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí quando eu fui e expus o que tinha acontecido, a mãe dela ficou totalmente decepcionada. Enfim, óbvio que eu cortei relações, amizade com ela, terminei com meu marido. E depois eu conversei muito com a mãe dela. A mãe dela veio, chorou no meu pé, pediu desculpas, disse que ela não imaginava que a filha dela estava fazendo aquilo comigo, que eu sempre tinha sido uma grande amiga, que ela me via como parte da família. Enfim, a mãe dela, gente, é um doce de pessoa, sabe? Eu sei que ela não tem culpa de nada, então a gente teve uma conversa assim muito tranquila nesse sentido. Mas eu não pude deixar de ficar decepcionada, né? E foi uma decepção dupla. Do cara que eu tinha escolhido passar o resto da minha vida e de uma pessoa que eu considerava muito mais do que uma amiga, era uma irmã pra mim. Mas às vezes as pessoas não têm pela gente a mesma consideração que a gente tem por ela, né? Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.